Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 na NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, se você tem o sistema NET, você pode optar, sendo o sistema digital da NET, o canal é 24. Sendo o sistema HD High Definition da NET, então o canal é o 524. Todo o estado do Rio Grande do Sul com a RDC TV através da NET. E também para você nos acompanhar em qualquer local do mundo, em qualquer lugar do planeta, basta que você acesse as nossas plataformas virtuais, as nossas redes sociais e também o nosso site. O nosso site, rdctv.com.br. Você acrescenta /ao vivo no endereço do nosso site e você tem o acesso direto no player do site com a programação ininterrupta, né? Programação de TV da RDC. Tá? Você tem a programação real time através do site. Se você optar pelas lives dos programas individualmente, qualquer uma das redes sociais, nós estamos com a programação da RDC TV. Né? Nós temos o Twitter, o YouTube e o Facebook. Para todos eles, basta você digitar RDC TV Digital. Claro, em cada uma das redes sociais, RDC TV Digital, e você vai estar conectado conosco. Lembrando sempre que pelo Facebook você manda o seu recado e aí a gente transmite aqui publicamente o recado que vocês mandarem. Inclusive, né, no televisor, no rodapé da imagem, aparece aí o seu recado que encaminhar pelo Facebook. E se você quiser saber um pouco mais das internas dos bastidores aqui da RDC TV, você tem o nosso Instagram, né? @RDCTV Digital no Instagram, para você saber um pouco mais do que acontece aqui nos bastidores. Bom, estamos hoje aqui no programa, além do Otávio Hoffmann aqui ao meu lado e do Diogo Rossi lá na ponta, que já são participantes assíduos do programa, o Diogo Rossi, inclusive, né, sendo o coordenador da Rádio Grenal e também o nosso produtor dos convidados aqui no Virando o Jogo. E os convidados que estão aqui conosco hoje são eles que estão aqui no centro da bancada, o Alberto Franco e o Daison Santana, que vêm nos falar sobre o livro que estarão lançando na próxima terça-feira aqui em Porto Alegre, a respeito dos 30 anos da primeira Copa do Brasil, primeira edição da Copa do Brasil e primeira vencida pelo Grêmio. Tá? Então sejam bem-vindos, Daison, né, Alberto. Sim, boa tarde. O Daison já tinha estado aqui conosco no programa, porque Sim. O Daison é um estatístico, né, do futebol, dos dados do futebol, tem a coletânea de dados do futebol. E o Alberto Franco é procurador do TJD, aqui do Rio Grande do Sul. Né? Não tinha dado ainda o prazer da presença aqui. Seja bem-vindo, Alberto. Obrigado, muito feliz pelo convite, agradeço a oportunidade de poder estarmos aqui divulgando o lançamento desse livro, importante para a história do futebol gaúcho e especialmente do Grêmio, que é essa primeira conquista. E nesse momento muito importante que nós estamos aí com a dupla Grenal em alta nas duas principais Copas que nós temos aqui, né? A Copa do Brasil e a Taça Libertadores da América. Aliás, eu já quero explorar o Daison, antes da gente falar especificamente do livro que vocês estarão lançando, eu quero saber sobre o que tu pode nos dizer, Grêmio 3-0 contra o Libertad, classificação do Grêmio. Passa alguns dados aí, né, históricos do Grêmio aí. Não, é assim, o Grêmio conquistou a sua 100ª vitória na história da Libertadores. É o clube brasileiro que mais venceu na história. 100 vitórias. De todos os times brasileiros? De todos os times brasileiros do Grêmio. O Palmeiras tem 98 vitórias,
O Cruzeiro 95 e o Grêmio 100 vitórias. O São Paulo também está com 95, 96, mas o São Paulo não está disputando, né? E o Grêmio, dos clubes brasileiros, é o que tem o maior número de jogos também na Libertadores? E participações. Só em finais que ele perde, o São Paulo tem uma final a mais. Sim. O Grêmio que foi tricampeão, ele foi vice-campeão em 84 e 2007. O São Paulo foi tricampeão, mas tem 3 vice-campeonatos, né? Então o São Paulo fez 6 finais. Não sou estatístico, mas sou um metido, né? 7º clube da história da Libertadores a chegar ao 100ª vitória. 39 dessas vitórias com Renato, 12 como treinador, 12 como jogador, 27 como treinador. É o cara que mais venceu jogos de Libertadores na história do Grêmio, Renato Portaluppi. Então, acho que é uma marca aí que ontem foi conquistada que beira, olha, não sei nem que palavra usar pelo que a gente pôde ver do Grêmio. Não dentro de campo, mas fora de campo depois da vitória. A maneira como o Grêmio, de maneira geral, comemorou, seus torcedores comemoraram a vitória de ontem diante do Libertad. Acho que é uma marca mais do que expressiva, né? 13ª quarta de final da história do Grêmio também. O que o Grêmio fez agora 100, né, Rogério Amaral? Ele tem 100 vitórias na Copa do Brasil, quando ganhou do Bahia completou 100, e agora 100 vitórias na Libertadores. E o Renato tem uma curiosidade, além daquela questão dele ser campeão como jogador e treinador, na Copa do Brasil, ele é o único profissional do futebol brasileiro que tem a Copa do Brasil como jogador, em 90 pelo Flamengo, e como treinador com o Fluminense em 2007 e o Grêmio em 2016, se não é lembrado. Ele é o único profissional do Brasil que ganhou a Copa do Brasil como jogador e como treinador, Renato Portaluppi. E Libertadores tem outro que tenha esse feito? No futebol brasileiro não, né? E tem os estrangeiros vários. Não, no Brasil. Sim, o Renato só. Só o Renato. Bom, Só o Renato. o Renato cada Nem o vez Muricy mais... conseguiu. Né? Porque o Muricy com o São Paulo estava no grupo que foi vice-campeão em 74, Isso, né? isso aí. É que nem o Tite, né? O Tite é o primeiro que conquistou a Copa América como técnico da seleção brasileira e o primeiro que tinha a Libertadores. Nenhum técnico no futebol brasileiro tem a Libertadores e a Copa América. O Tite tem. Nós temos o Filipão, que ganhou a Copa do Mundo, né, em 2002, e Libertadores com Grêmio e Palmeiras. Muito bem, são alguns dados aí. E sobre o jogo de ontem, especificamente, foi mais fácil do que se imaginava? Muito mais, né? Muito mais. Acho que ninguém Não, esperava. O gol no início do jogo ali matou qualquer esperança que o Libertad podia ter. Né? E um pênalti, né? Uma coisa assim que faz parte do jogo, faz parte do futebol, mas não era... Né? O Grêmio não tomou nenhum ímpeto do jogo para buscar aquele pênalti. Não, até o Libertad tinha mais posse de bola no início, né? E já tinha tido 2 escanteios, né? Aquele ali, em 4 minutos, que o Libertad já tinha 2 escanteios. Aquele foi o primeiro e único escanteio do Grêmio no jogo. Que coisa incrível, né? E aí o Alisson cruza a bola para a área, o Everton, que fez uma partida, na minha visão, muito perto daquilo que eu tinha pedido ontem para ele fazer. Ele esteve presente nos 2 primeiros gols, né? Exato, ele é o cara que... O pênalti é ele que chuta a bola. E depois é ele que faz a jogada para o passe. Ele que faz a jogada do André. E o André, hein, rapaz? O André, bastou o Grêmio confirmar a apresentação, não era nem a contratação. A contratação já estava confirmada. Mas a apresentação do Luciano, que vai acontecer, como disse há pouco, o Guilherme Paz, no RDC Esporte, disse para o Paulo Brito ali, o Guilherme estava na rodoviária de Porto Alegre. E aí quem tem medo. Hein? O André é isso, quem tem medo. E se deslocando para o CT Luiz Carvalho do Grêmio, onde vai acontecer a apresentação do Luciano. Então, a apresentação oficial do Luciano marcada e o André desanda a fazer gol. Fez gol quando não precisava, né? Mas fez. Como não precisava? Não precisava, estava 3-0. Né? Pois é, mas precisava para quê? Foi Centroavante, muito acuado. Centroavante precisa sempre. Eu acho que ele fez o que se pede, que foi um gol, né? O primeiro gol que ele pega de primeira, sem pensar muito. O segundo gol que foi uma atitude dele de... Ele poderia ter virado de costas para o gol, ter tentado tocar para trás. Não, ele vai, dribla o goleiro, chuta sem ângulo. O vento driblou a bola. Mas o que se cobra... E ainda falta é o gol decisivo, que é o que o centroavante tem que fazer. Né? No momento que precisa do 1-0, é quando o centroavante tem que decidir. É curioso, pessoal, que ele não marcava, ele só tinha feito um gol fora de casa com a camisa do Grêmio, na sua estreia, né? No dia 14 de abril. Contra o Cruzeiro. Exatamente, no sábado, né? 13 de abril, corrigindo. 1-0 no Cruzeiro e depois nunca mais marcou fora de casa. E ontem, como ele é azarado, e ontem marcou 2 gols. Pra ver como ele é azarado no jogo que ele faz o gol, que
que ele dá 3 pontos, o melhor jogador em campo é o Arthur. Não é nem ele. No cruzamento do Ramiro da direita naquele jogo. Mas só para deixar, só para lembrar. E o curioso, hein, Rogério, o Libertad teve a chance de matar o Grêmio na primeira fase, naquele jogo no Paraguai. Verdade. O empate ali já encaminhava uma situação terrível para o Grêmio. Depois teve a chance, quando o Grêmio ganhava do Rosário Central na Arena, acabou, o Libertad ganhou no Chile e deu vida para o Grêmio, e o Grêmio veio matar esse próprio Libertad. Isso aconteceu Ano passado. o ano passado em relação ao Palmeiras e o Boca Juniors, não foi? Só que ali a situação era um pouco diferente, né? O Palmeiras tinha que perder para um terceiro para eliminar o Boca. Mas não era um confronto direto. Né? Em 96 também, o Grêmio deixou de matar o Cruzeiro. 97, né? Deixou de matar o Cruzeiro na Libertadores e o Cruzeiro se tornou campeão. Perdeu o gol do Palinha no Olímpico 1-0. O Cruzeiro vinha de 3 derrotas seguidas, quase eliminado na fase de grupos. Não lembrava disso. E tem mais outra história, Rogério. Em 81, o São Paulo, que fez a final com o Grêmio, ninguém sabe, na fase de grupos daquele Brasileirão, o São Paulo teve a chance de matar o Grêmio no Olímpico, na fase de grupos, entrou com o time reserva, não matou e o Grêmio foi até a final e foi campeão. E a dupla Grenal em alta, assim, já tinha acontecido em algum outro momento? Bom, Copa do Brasil, tivemos as semifinais de 2016, né? Quando o Grêmio elimina o Cruzeiro e o Inter caiu para o Atlético, mas o Inter meio que botou o time nisso que estava preocupado em escapar 2016. do 2016. Quando o Grêmio foi campeão. O Inter estava preocupado em escapar do rebaixamento. Libertadores é a terceira edição que a dupla Grenal disputa de maneira juntos, né? Em 2007 o Grêmio foi vice-campeão, caindo para o Boca, e o Inter foi eliminado na primeira fase, o Inter que era o atual campeão. E em 2011 os dois pararam nas oitavas de final juntos, o Grêmio para o Católico, o Inter para o Peñarol. Tem um momento histórico, sim, do futebol gaúcho na Libertadores. Em 92 o Inter eliminou o Grêmio na Copa do Brasil, né? Nas quartas de final. Na quarta de final, né? O Inter eliminou o Grêmio na Sul-Americana em 2008, em 2004, numa seletiva em 99 e o famoso Grenal do século no Brasileirão de 88. 5 matas e 5 vitórias do Inter, né? Em competições nacionais e internacionais o placar é 5-0. Qual é? Competições nacionais e internacionais de confronto Grenal, o placar é 5-0 para o Inter, né? Vamos lá. Grenal do século, Brasileirão de 88, Copa do Brasil 1992, seletiva para Libertadores em 99, lembra? Os 2 empates, o Cláudio Duarte treinava o Grêmio, o Leão treinava o Inter, e as 2 Copas Sul-Americanas, uma em 2004 e a outra em 2008. 2 vezes que o Inter já eliminou o Grêmio em competições foi campeão. 92 e 2008. Curioso, né, Rogério? Vamos ver como é que vai se desenvolver agora, né? Se nós teremos uma semifinal na Libertadores, Grenal, e se conseguiremos chegar aí a uma final de Copa do Brasil também com 2 clássicos, né? Na semifinal também serão 2 clássicos se atingirem, porque a final é só a final que tem jogo único da Libertadores. Então podemos ter aí 4 clássicos. Nós teremos uma final na Copa do Brasil. Grenal. Eu acredito. Eu acredito também. Eu acredito que vão nos dar a Copa do Brasil e vão nos tirar a semifinal O campeão da Libertadores, para mim, tá aí entre Flamengo e Palmeiras ou a dupla Boca e River. Não vejo a dupla Grenal passando por esses 2 adversários. Não consigo imaginar. O presidente Romildo disse ontem que o Grêmio pegou o adversário mais difícil da Libertadores. Não falta 20 dias para o jogo e ele já disse que é o mais difícil. Não sei, o Grêmio tem muita história para o presidente simplesmente dizer que vai pegar um adversário difícil. O Palmeiras tinha que estar preocupado com o Grêmio também. Muito mais que o Palmeiras e o Inter em relação ao Flamengo também, né? Na Libertadores, Claro. Grêmio e Inter Mas tem qual muito é a mais. premiação total, se é que vocês sabem, qual é a premiação total da Libertadores da América para o campeão? Ai, se não me falha a memória, Rogério, 30 milhões? Se não me falha a memória, são 18 milhões de dólares. Chega a tudo isso? Chega a 18 milhões de 18 dólares. milhões de dólares. Então está maior que a Copa do Brasil. Não. Porque senão eu ia dizer que o Não, presidente... a Copa do Brasil vale 60 milhões de reais. 60 milhões. 18 milhões de dólares não passa nos 60 milhões. 18 milhões dá. Para 72. Arredondando para 4, dá 72. Arredondando para 4 vai a 72. Pode ser, Dá pode ser. 70 milhões. Não, o que eu ia dizer é que daqui a pouco o presidente Romildo estava interessado era no título da Copa do Brasil, né, que dá uma premiação maior do que a Libertadores. Mas se a Libertadores dá esse valor todo também, 70 milhões de Mais reais... participação no Mundial, que é mais dinheiro. Mais participação na Recopa do outro ano, que é mais dinheiro. Agora ganhar a Libertadores acaba se agora tornando mais a dupla Grenal atrativo deu em quase todos 2 os milhões de sentidos. dólares. Quase 2 milhões. Passar de fase deu quase 2 milhões de dólares. Deu 1 milhão e 800 mil dólares. Só isso? Só. Mas já nas quartas de final vai dar só esse valor? Sim.
Não, passaram das oitavas para as quartas. Né? Pois é. Foi a classificação das oitavas que valeu 1.800.000. É pouco, não é muito. O grosso é lá na frente. Eu pensei que já tivesse faturado um pouco mais nessa fase aí do que esse valor só. Claro que é um valor considerável. Sempre multiplicando por 4 para a gente saber o valor. Tá bom pagar 4 os salários do Tardelli? Pois é. Tá por bom? isso- é por Garante isso que até eu o acho fim que é do pouco. ano já, pelo menos. Até o fim do ano o Tardelli tá pago já. Mas são confrontos históricos, né, Rogério? O Grêmio com o Palmeiras nos tempos modernos, 8 mata-matas, o Grêmio venceu 6. E o Inter com o Flamengo tem aquela final da Copa União de 87, mas recentemente tem aquele confronto de 2009 na Copa do Brasil, que o Inter se classificou com aquele gol do Andrezinho no final, que cobrando é falta, né? o ex-jogador Contra o que Flamengo. mais vai dar Inter e Flamengo, entrevista. isso, Andrezinho. Mais vai dar entrevista agora antes do confronto Inter e Flamengo vai ser o Andrezinho. Que golaço. Sempre No último minuto. jogou né? nos Gol no dois, último minuto. Foi no final. Eu vejo assim, eu já manifestei a minha opinião aqui publicamente e eu falo no mundo do futebol, né? Eu não vejo como o mundo do futebol, com todos os seus intervenientes, eu não sei quem possa estar querendo Grêmio e Internacional numa semifinal da Libertadores. Mas com Boca e River, será que não davam marketing? Vai Boca dar e River um- de um lado, dá um Grêmio charme. de outro. Dá. Mas e tu acha que não fazem esse charme muito maior com Palmeiras e Flamengo, não. Dyson? O com os dois Flamengo, maiores. Investimentos Mas dos dois, né? Mas teríamos os dois maiores clássicos da história do futebol sul-americano, né? Boca e River, Grêmio e Inter. Essa é a famosa frase do Minelli. Tem que ganhar no campo e da arbitragem. É verdade. Boa lembrança aí do Alberto. Tem que ganhar aqui. O time daqui tem que ganhar no campo e tem que ganhar da arbitragem também. É um dos capítulos do livro isso, o Alfinete. Lembra? O lateral Sim, Alfinete. lateral Ele direito. fala isso muito dos bastidores do futebol, que era importante, fora de campo ganhar também. Não, quem sou eu para dar alguma recomendação para o presidente do Internacional, né? Mas eu daria uma sugestão, que ele repetisse o que o tio dele fez em 1979, quando o Internacional se sagrou tricampeão brasileiro, numa disputa contra o Vasco da Gama, que naquela época o Vasco da Gama não era o que é hoje. Sim, eram super times. O Eurico Miranda não tinha ainda destruído com o Vasco da Gama. Tá? Então, o Marcelo Feijó, tio do Marcelo Medeiros, presidente atual do Internacional, o Marcelo Feijó, então presidente do Internacional, ele se mudou para o Rio de Janeiro na semana anterior ao jogo que ia acontecer no Maracanã. E todos os dias esteve na CBF e todos os dias esteve em contato com mídia do centro do país, com dirigentes do centro do país. Tá? E claro, e aí o Internacional respondeu dentro de campo, vencendo o Vasco por 2-0 no Maracanã, num jogo em que estava desfalcado apenas de Falcão e Valdomiro. E o substituto do Valdomiro, que foi o Chico Espina, fez os 2 gols da vitória contra o Vasco da Gama. O Valdir Lima foi o meio-campista que substituiu o Falcão. E depois o Internacional ratificou, confirmou aqui no Beira-Rio, vencendo o Vasco por 2-1. Mas eu vejo, né, que os dirigentes, eu não preciso dizer isso para o presidente do Grêmio, porque o presidente do Grêmio já deu mostras aí, inclusive nessa própria Libertadores da América, da sua capacidade de articulação política junto ao mundo do futebol. Contra o né? Lanús mesmo, depois daquele primeiro jogo na Arena, lembra que deu problema com a arbitragem? Não, Teve o ali- pênalti no final do jogo, né? Ali o Romildo foi extraordinário, porque mais do que uma atitude, vamos dizer, em termos como se fosse um grande embaixador, o presidente do Grêmio foi direto naquela oportunidade. Ele abordou a arbitragem, na van da arbitragem, quando estava saindo da arena. Mas tem vezes que há fatores externos que impedem, que são maiores que isso. Eu me lembro que ano passado havia um comentário na federação que após a eleição, que todos haviam combinado, os presidentes das confederações haviam combinado de votar para num determinado país e o Brasil votou no outro, indo daquilo que fora combinado, e circulava a informação que, olha, clube brasileiro pode esquecer que não vai ganhar nada em 2018 em competição sul-americana. E se concretizou isso. Se concretizou. Se concretizou na isso. Libertadores, que pelo menos na Copa Sul-Americana deixava o Atlético Paranaense, pelo menos, né?
Isso, na Mas Libertadores foi não uma teve jeito. disputa dura também do Atlético, né? Com o Júnior Barranquilla, não foi dos pênaltis. Né? Agora, isso foi como é que era? Era o Coronel Nunes, que era o presidente da CBF, e que havia sido feito um acordo de todos os países da América votar pela Copa do Mundo de 2030 para que a Copa viesse a ser realizada aqui, do centenário da Copa do Mundo. Sim, tá certo. O centenário da Copa do Mundo ser realizado aqui no Uruguai, Argentina, eventualmente Brasil também, de que a Copa D fosse realizada nos Estados Unidos. Em 26, né? De 26. Exato. Nos Estados 18, Unidos, 26, México e tal. E o único que votou para ser realizado no Marrocos foi o Brasil. Né? E aí então houve. É que ele achava que a votação ia ser secreta. Pois é, mas aí é uma questão que vai além, né, do fato de ser secreto ou ser pública, vai uma questão de palavra, né? Questão de palavra, e a gente realmente sofreu com isso. Mas, voltando a essa questão da dupla Grenal, então eu vejo isso. Tem que atuar muito fortemente nos bastidores para tentar anular qualquer possibilidade aí de que haja um prejuízo fora daquilo que é o regramento da competição e regramento do jogo. Mas vamos ver. Em seguidinha nós vamos mostrar os lances aí, vamos falar mais sobre... Como é o nome do livro da Copa? São 30 anos? Qual é o nome do livro? Copa do Brasil, 1989, o primeiro e invicto. Aí ó, já estamos mostrando aí ó. Copa do Brasil, 1989, o primeiro e invicto. Ali é o gol do Cuca, Esse é o que gol é o do gol Cuca. da vitória, né? Exatamente. É o gol do título, né? O gol do título. O Cuca tem uma ligação bem forte nas questões de quando ele jogou no Grêmio. Ele fez o gol do título da Copa do Brasil em 89, fez o gol do título do Campeonato Gaúcho em 1989. E também o gol do título do Gauchão de 90, né? Um dos gols, foi 4-1, ele fez um golaço do meio do campo. Né? De cobertura. Isso. E vocês lembram quem é que fez o... Vou perguntar para os guris, vocês claro que sabem. Claro. Quem é que fez o primeiro gol nessa partida aí? Não me lembro. Também. Hein? Não me lembro. Eu vou dizer para vocês que o irmão dele terminou sendo muito mais famoso do que ele. Assis, então, só pode. Assis. O Assis fez 1-0 para o Grêmio, o Sport empatou. Sim, o Ayrton cobrou o escanteio e o Mazzaropi fez contra. Essa era outra pergunta que eu ia fazer. Tá bom, Quem é acabei que respondendo. o Mazzaropi fez um gol contra? Isso foi um fato inusitado, eu acho que inclusive na própria carreira do Mazzaropi, né? Porque ele era foi um vitorioso do Grêmio, né? E o Cuca depois desempatou num lance muito bonito que aparece na foto ali, né? Na foto fica, ele deu quase um bate-pronto na bola, o Cuca, com a bola caindo, né? No cruzamento, e aí ele dá aquele bate-pronto já junto do gramado e faz 2-1 para o Grêmio o primeiro dia. Vamos falar daqui a pouco mais o que tem nesse livro e também as imagens do jogo. Por falar em livro, eu quero mostrar para vocês aqui, tá? A edição mais recente da revista Gol, que o Avelini nos deixou na ASEG, lá na Associação dos Cronistas Esportivos. Rivalidade Grenal esquenta. Aliás, muito apropriada essa capa aqui para o momento que a gente está vivendo, né? Porque vai esquentar agora, né, buscando essa final da Copa do Brasil e essa semifinal na Libertadores da América para que tenhamos clássicos Grenal. Eu estava vendo hoje e vai corroborar com isso. Se a dupla Grenal chegar na final da Copa do Brasil, estaremos na Semana Farroupilha. Sim. 11 e 18 são os jogos das finais. Então... Olha, como eu sou adepto... Todos os ingredientes. Fatores, Então, como eu sou adepto da teoria da conspiração, a teoria da conspiração me leva a crer mais ainda nisso. Vão nos dar a final da Copa do Brasil e nos tirar a semifinal da Libertadores da América. Rogério, em 2011, se o Grêmio passasse pelo Católica naquela Libertadores nas oitavas e o Inter pelo Penharol, teríamos o Grenal nas quartas, né? Não ocorreu aquele, de repente, o sonho pode ser realizado ou não, né? Que tu acha Detalhe que era o complicado. Renato, né? E o Falcão no Internacional. Isso. Bom, voltamos em seguida mostrando inclusive os lances aí, a gente analisando um pouco mais
dessa vitória do Grêmio ontem sobre o Libertad. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, é cliente Banrisul e ainda não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Mensagem do Sesc e nós voltamos em seguida. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Pacotes turísticos nacionais e internacionais com condições acessíveis para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Buenos Aires, Montevidéu, Fortaleza, Gramado e muitos outros destinos. Todos em até 12 vezes sem juros. Curtiu? Tem mais! Confira no Sesc da sua cidade ou no site sesc-rs.com.br. São destinos incríveis com condições imbatíveis. Viaje com o Sesc, viaje com tudo! Isso aí, acesse o site do Sesc, sesc-rs.com.br, e você vai ter todas as informações dos pacotes turísticos, tanto nacionais quanto internacionais, que o Sesc coloca à sua disposição. Olha, também está à disposição, e para os lojistas de todo o Rio Grande do Sul, não é a Black Friday Poa. O que é Black Friday? Black Friday é uma união entre a RDC, o Cindy Lojas e a FCDL, que apresentam essa grande oportunidade para quem é lojista em qualquer lugar do Rio Grande do Sul. É o Black Friday Porto Alegre. Black Friday Porto Alegre. É onde você pode atingir mais de 1,5 milhão de compradores com a ajuda de especialistas da área. Acesse então, aí está o site www.blackfridaypoa.com.br, tenha todas as informações e aumente as suas vendas. Bom, vamos falar mais sobre o jogo de ontem do Grêmio, a vitória, e vamos colocando os lances aí para ver justamente esse inusitado também. Aí está o lance, esse foi o primeiro e único escanteio do Grêmio em toda a partida. O Libertad teve quantos? 18 escanteios, eu acho? Não, 12? não, teve 13, foram 13. 14 escanteios no jogo. 13 escanteios do Libertad. Olha lá, mas olha, o que o jogador do Libertad, do jeito que ele vai na bola ali também atrapalhado. Bateu muito bem o GPR, porque tinha muito vento ontem, né? Se ele bate fraco ou bate no outro canto, era capaz de a bola desviar. Ele bate firme no canto, nem se o goleiro fosse pegar. Ali não tinha, mesmo se o goleiro fosse naquele canto, não tinha jeito. Né? E aí o Jean-Pierre passou para o André ali um pouquinho como é que chutava. Né? O Paulo Vitor muito bem no jogo, né? Quando precisou. E precisou. Esse lance aí que o Libertad queria pênalti também, mas o braço tá pra o Cortez está com os braços para trás. trás. Segue o exemplo, não tem discussão quando o braço está assim. Esse teu parente, Alberto, ontem ele não jogou, né? Tanto o Franco, mas é um bom jogador. Olha a defesaça aí do Paulo Vitor. Ele esteve mais preocupado em dar pontapé do que jogar bola. O Libertad até deu alguma... Porque o Grêmio ontem, ele não quis ou não conseguiu ficar com a posse de bola? Não quis, claramente. Não quis, né? Deixou a posse de bola Para quem não sabe não jogar, se desgastou. Para quando tu pega um adversário mais fraco. E mesmo assim terminou... Olha o gol do André aí, ó. A batida de primeira. Batida colocada no canto. Isso mata o goleiro. Como é bom ver os lances assim rodando bem, porque ontem eu tive uma dificuldade de ver o jogo, travava toda hora. Mas essa é a invenção, né? Não adianta. Muito ruim. Não adianta. A gente ter aqui, né? Por exemplo, as plataformas digitais como um complemento importante é uma coisa. Outra coisa é você querer no Brasil fazer só Facebook, por exemplo, ou transmitir só por YouTube e tal. A nossa realidade ainda está distante disso. Acho que, de repente, se fosse pelo YouTube, era capaz de ir um pouco melhor. Teria menos acesso, tu acha? Carregaria menos a... Não, a banda de streaming é uma ferramenta que é feita para isso, né? Para vídeo, né? E o Facebook não foi feito para isso. Mas aí é aquela história de... Tem o Paulo Vitor de novo. Olha, o Paulo Vitor depois teve aquela continuidade, que antes ele entrava, por causa do Marcelo Groi, entrava às vezes, desde o Grenal, os Grenais da final do Gauchão, Beira-Rio e Arena, ele acabou se tornando um grande destaque do Grêmio nessa temporada. Olha o André de novo aí. Esse gol aí, a zaga do Libertad, meu Detalhe sobre esse gol, tá?
eu brinquei antes, mas eu tenho certeza absoluta sobre o que eu estou falando. Do que? O drible do André tem a ajuda do vento. É só tu ver que ele não toca na bola e ela continua rolando. O Grêmio jogou a favor do vento no primeiro tempo. Isso não é demérito, isso é inteligência. Se ele dá um tapinha na bola com Ela o vento corre que muito. estava, Não, ela claro. corre. Mas como a favor do vento? O Grêmio jogou a favor do vento no primeiro tempo. No segundo tempo jogou contra o vento. Eu fiz todo o jogo ontem, eu vi a partida. O Grêmio jogou a favor do vento no primeiro tempo e ao contrário do vento no segundo tempo. Não, tanto que na cobrança de pênalti do GPR, quando ele ajeita a bola a primeira vez, a bola bandeira- sai rolando, né? A bandeira no fundo do E gol, balançando para E trás. no segundo tempo teve uma reposição do Paulo Vitor que a bola sai pela Linha lateral porque ela corre para trás. Verdade. E o Marcelo Caju brinca que vão botar ventiladores aqui na arena. Não, mas do Palmeiras. tudo bem. Mas Vocês estão me dizendo, então, Não. que o Libertad, que ganhou o sorteio, escolheu jogar contra o vento no primeiro tempo? Sim. Porque agora tu ganha e tu escolhe as duas coisas, né? Tu ganha a bola e o campo e Sim, o lado. mas aí o Libertad escolheu Bom, correr contra o O que, que vento. eu vou fazer? Burrice É deles. estranho, né? Bom, o Libertad já deixou o Grêmio passar de fase, perdeu a oportunidade, depois escolheu jogar contra o vento. Time campeão, ou tu mata ou tu morre. O Grêmio o Libertad que facilitou o caminho do Grêmio, né? O Grêmio se dificultou na primeira fase, porque o Libertad é isso aí. E o Grêmio, pra mim, nessas oitavas é que o Grêmio entrou de fato na Libertadores, assim. Você vê, ontem o Grêmio fez um jogo muito sério, né? Mesmo com a vitória, a gente viu o Kahneman e o David Braz fizeram uma boa partida, mas dando balão para tudo quanto é lado, não teve chapeuzinho, não teve pedalado, não teve provocação, mesmo com a classificação garantida. O Grêmio levou muito a sério. E o primeiro jogo aqui também o Grêmio jogou melhor. Eu acho que o Grêmio entrou de fato na Libertadores a partir dessas oitavas. Um detalhe importante que eu acho que a gente tem que frisar também é o seguinte: a gente deu muito pau, fez muita crítica à direção do Grêmio pela demora da contratação de um zagueiro. E demorou realmente. Foi muito tempo. O Grêmio perdeu uma pontos, Libertadores, né? por causa de uma falta de um zagueiro. Mas na hora que contratou o cara certo. David Braz pode não ser o melhor dos zagueiros, e eu até posso concordar com essa ideia de que existem zagueiros melhores, mais difíceis de serem contratados, como era o caso do Gil, que o Grêmio também quis e não conseguiu contratar porque era mais caro, né? Mas o David Braz, ele é um líder, ele se encaixou fácil, o elenco gosta dele e ele conseguiu entrar no lugar do Jeromel sem sentir muita pressão. E tem uma história no Santos, né? Tem uma história, capitão, campeão brasileiro. E pelo Flamengo, em 2009, ele fez um dos gols daquele jogo polêmico contra o Grêmio, né? Que deu título pro Flamengo. 2-1, né? Ele fez o primeiro gol. Jogo polêmico. Por que jogo polêmico? Porque o Grêmio entregou o jogo pro Flamengo. Que o Inter Pro Inter não ser campeão brasileiro. Mas o Inter não jogou algumas partidas em 2009 com o time reserva também, porque estava... Com o próprio Flamengo, levou 4-0 no Grêmio. Mas no último jogo era só o Grêmio empatar ou ganhar que o Inter seria campeão. E o Grêmio sai ganhando ainda, E o Grêmio né? sai Pra dar um ganhando. frio na gol barriga. do Robertson. Quem é que fez o gol? Robertson. Jogou no Inter depois, Jogou no Inter em depois, 2017. Mas daí o David Braz empata e o zagueiro Ronaldo Angelini, né? Que é cearense, fez o gol do título do Flamengo. Eu acho que o David Mas Braz jogo- tem características que o Grêmio gosta, né? Ele é experiente, então é um jogador que vai ajudar muito na Libertadores, mas esse papel de líder, mesmo vindo para ser um reserva, vai acabar jogando no Brasileirão mais do que na Libertadores. Eu acho que ele tem as características, mais do que trazer um jogador técnico somente, enfim, ter um jogador líder que goste do grupo, enfim, que o grupo abrace desde cedo. Ele é um jogador que, contra o Libertad, ele entra no lugar ele entra depois que o Jeromel foi expulso. Faz o gol. Quando e tal, ele né? faz, antes de fazer o gol, no primeiro gol do Grêmio, ele vai para a área e ele levanta a torcida e ele já vestiu a camisa do Grêmio desde a hora que chegou. Isso é muito importante. Ele teve esse estilo no Santos, né? O Santos que ele beliscou várias competições, foi vice-brasileiro, chegou perto na Libertadores, caiu para o Barcelona de Guayaquil, que depois o Grêmio acabou Sim, vencendo. 2017. Então ele tem uma história de grandes competições com o Santos, né? Apesar que o Santos não ganha o Mas título já está acostumado desde a jogar 2012, né? essas Foi boas a competições, Recopa assim. em 2012. Ele não foi campeão da Libertadores, o David Braz, né? Com o Santos. Não, ele 2011. chegou um pouquinho depois, Chegou era o Edu né? Dracena, né? Edu Qual Dracena. é o outro jogador do Santos que veio para o Grêmio também, zagueiro? Passou pelo Santos, jogou no Cruzeiro, Bruno Rodrigo. Ah, é verdade, mas jogou bem pouquinho. o Grêmio muito pouquinho. Não. O Grêmio não trouxe um zagueiro que foi do Santos? Hã?
Teve o Bruno Rodrigo, que teve aquela passagem no Não. ano que o Grêmio foi campeão da Libertadores, mas jogou pouco, né? Não. Bruno Rodrigo, eu tô acompanhando. Né? Era Mais um- tempo do que isso, ou menos agora? Não, mais atrás, era um negro alto, forte. O jogo Domingos, que jogou a Série B. Domingos, Domingos. exatamente, Série B. Domingos, Domingos. Isso. É. Fez um gol decisivo com o Mas Náutico ele no jogo do veio Olímpico. do Santos ou ele foi pro Santos? Não, Veio ele do veio Santos. do Santos. Veio do Ele Santos. veio do E Santos. depois lembra? voltou para o Santos no Brasileiro de 2006. A pedido do Luxemburgo. Isso. Não, porque eu me lembrava, porque eu estava relacionando isso, um zagueiro que veio do Santos, então foi quando o Grêmio subiu da segunda divisão. Ele foi jogou aquela Série B, fez parte da campanha. Mas, inclusive, o Pereirão, o zagueiro Pereira, jogou no Santos, jogou na Portuguesa de Esportes e veio para o Grêmio. Curitiba. Exato. Mas ele fez uma carreira bonita no Santos, deu uma passagem rápida na Portuguesa e depois veio para o Grêmio. Mas esses pontos perdidos pelo Grêmio, pela ausência do zagueiro, também foi pela insistência do Renato em colocar o Michel como zagueiro, tendo o Rodrigues, que depois se confirmou sendo um zagueiro seguro. Não, mas eu digo 2018, o Grêmio perdeu a Libertadores porque o Paulo Miranda Tinha se zagueiro, machuca, mas era o era o Bressan. Bressan. E aí ele... Que o Michel entrou para o Guinness Book, né? Você sabe disso, né? Quem? Sim, o Michel entrou para o Guinness Book como zagueiro do Grêmio. 3 gols contra. Não, isso aí tu tá de blague, né? Tá de brincadeira. Não foi pro Guinness, né? Não foi, mas por favor. Mas quase foi. Mas Não 3 foi, mas gols, quase foi. Vamos lá, novembro 1x1 com o São Paulo. Não foi porque não entregou o pedido. Depois, segunda rodada com o Avaí. E depois contra o Ceará. Gente, um curto espaço de tempo. 2 campeonatos, né? Olha aqui, ó, o Marcelo Westenhofen, que o Marcelo Caju está dizendo: Rogério, torcedor gremista tem a obrigação de lotar a arena contra o Palmeiras. 60 mil torcedores contra o Palmeiras. Aliás, isso, Marcelo, me permita usar o que tu está dizendo aqui, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. Isso é obrigação. A parte do torcedor é justamente essa. Nos jogos aqui em Porto Alegre, é superlotar os estádios. Tá? Porque tem que ter, e não dá espaço, quer dizer, tem que dar espaço para a torcida visitante, mas eu digo, não dá espaço, não tem quase separação, tem que, e comportamento, a pressão não é na torcida adversária, a pressão é no time adversário e a pressão é no mundo do futebol. É isso que tem que acontecer. Principalmente... Nós temos que, aqui, ó, temos que levantar armas de novo aí, porque vai ser peleado, né? Essas quartas de final vão ser peleadas. Mas tu acha que influencia aquela questão da Libertadores tem um gol qualificado? E o Copa do Brasil não. Então o Inter joga a primeira no Rio e o Grêmio joga a primeira com o Palmeiras na Arena. O Grêmio, de repente, pode fazer 1x0 e não querer ampliar para não tomar um gol, e vai só com 1x0 para São Paulo. Eu acho que isso aí é questão do jogo, é questão do jogo, a questão anímica dos times, estratégica dos times, isso vai ser uma questão muito até de momento, para ver se um time está desfalcado, o outro não. Acho que isso tem uma conjuntura muito de momento. Agora, isso que eu estou falando extrapola o campo de jogo, entendeu? Extrapola o campo de jogo. Quer dizer, é uma junção de torcida, estratégia da direção, política, isso está muito acima do que acontece dentro de campo. Mas quanto à estratégia de campo, a Libertadores tem punido aquelas equipes que durante a partida deixam de jogar. A Libertadores exige das equipes que joguem os 90 minutos. Se parar de jogar, porque o futebol sul-americano tem uma característica um pouco diferente do nosso. Nós conseguimos administrar os jogos aqui nos campeonatos nacionais, Copa do Brasil, mas a sul-americana, pela intensidade das equipes sul-americanas, eles jogam o jogo todo. E se parar e ficar sentado na frente da área ali tocando bola, vai tomar gol. O River Plate foi virou contra o Grêmio em 9 minutos. Mas eu acho esse que foi um exemplo. O Grêmio tem uma... o Grêmio não tem uma desvantagem tão grande, eu vejo, decidindo tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores fora de casa, porque o Grêmio se comporta muito bem fora de casa. Independente do resultado que o Grêmio constrói, que geralmente é um resultado satisfatório na arena, o Grêmio não deixa de jogar fora de casa. Quando chegar, mesmo que ganhe do Palmeiras aqui ou empate, o Grêmio em São Paulo vai ter a bola e vai tentar fazer os gols. Contra o Atlético Paranaense a mesma coisa. Então acho que isso é um ponto positivo para o Grêmio. E os dados estão a teu favor, né? O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil vencendo um jogo só na arena, na Copa do Brasil 2016.
Na Libertadores 2017, fora de casa, na mata-mata, ganhou do Godoy Cruz, ganhou do Lanús, ganhou do Barcelona e empatou com o Botafogo. Palmeiras foi a única vitória? Empatou com Sim, o Palmeiras, em 2016, sim. Mas e fora de casa, 2017... Não, 2016... Porque perde para o Atlético Paranaense, vence o Palmeiras. Atlético empata com a dupla mineira em foi casa. aqui. Só ganhou uma na Arena. Olha só, ganhou uma vitória na Arena, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil. E 2017, no mata-mata, o Grêmio só não ganhou do Botafogo fora de casa. Me tirou uma dúvida, daqui a pouco eu estou fazendo confusão. 2016, Copa do Brasil. o Atlético Paranaense não foi aqui que o Grêmio perdeu? O Grêmio ganhou 1x0 lá, gol do Bolanhos, e aqui perdeu 1x0 gol do André Lima. Tá, Isso, chegando nos pênaltis. Mas eu chamo a atenção, não, voltando para ti, tu tá certo, e o Grêmio ganhou do River Plate, 1x0 na Argentina. River Plate na Argentina, ganha do Flamengo quando cai aqui. Não, Aí o gol do Atlético do Tucumã também. Aqui e lá perdeu. Não, foi outro contexto. Falando sobre o livro de vocês, vamos colocar, Batista, por gentileza, de novo aí na tela, a capa do livro, né, o 1989, tá? Aí, Copa do Brasil, 1989, o primeiro e invicto. Vamos falar um pouquinho mais aí dessa campanha. Sim. E também do que traz o livro que vocês vão lançar na próxima terça-feira. Aliás, onde que vai ser o lançamento? O lançamento vai acontecer terça-feira, dia 6 de maio, às 19 horas, no Bar do Beto. 6 de agosto. 6 de agosto. No Bar do Beto, ali na Venâncio Aires, 876. Perto do pronto-socorro, quem vai Exatamente. pro pronto-socorro, aliás, na calçada daquele mesmo lado do pronto-socorro. Exatamente. Isso, né? Tá, no Bar do Beto. E aí, o que traz o livro de vocês, além do relato dos jogos? Bom, antes de tratar disso, o livro, nesse dia de lançamento, nós fizemos uma parceria com o Instituto Desejo Azul, que é um instituto que atende crianças entre 3 e 17 anos, que estão enfrentando doenças graves ou que têm deficiências. Então, parte do valor do livro, 20% do valor de cada livro vendido vai ser destinado ao Instituto Desejo Azul para atender esses desejos dessas crianças. Qual é o valor do livro? R$ 42,00 no dia do lançamento. R$ 42,00 no dia do lançamento. Exatamente. E aí as crianças, o que elas recebem? Elas recebem uma camiseta oficial do clube com a visita, muitas vezes, de algum atleta, recebem entrada para as partidas do Grêmio e recebem também visitas tour pela Arena Tricolor. Isso do Instituto Desejo Azul. Isso do Desejo Azul. Bom, o livro, o livro, ele trata da Copa do Brasil, mas ele também, nós entendemos que não ficaria completa o livro se nós não fizéssemos uma abordagem anterior, a Copa do Brasil, contextualizar o livro. Então o livro ele começa contando a Batalha de Vacaria, que foi denominada na época, porque se o Grêmio perdesse ia passar um vexame de competir o octogonal da morte, não levaria ao rebaixamento, mas teria que disputar. Teria que disputar uma partida, então começa desde aquele contexto da modificação, a saída do Minelli, a chegada do Cláudio Duarte, a readequação do grupo, porque a equipe que jogou o Grenal do século de 88, que foi disputado em 89, em fevereiro de 89, saíram daquela equipe 7 atletas até a conquista da Copa do Brasil, ou seja, a final da Copa do Brasil foi em setembro e nesses 7 meses o clube modificou muito a forma, seja na direção, saiu o Raul Regis Freitas Lima, entrou o Rafael Bandeira, houve troca no treinador, no preparador físico e saíram 7 atletas da equipe principal. Não foi esse jogo aí que o Edinho tinha sido contratado e o Edinho faz o gol Salvador lá em Vacaria? Isso, exatamente. Foi, né? É esse jogo aí. Exatamente. Almir faz 1x0, o Edinho faz de pênalti. E o Edinho em 86 ele estava fazendo gol na Polônia pela seleção brasileira numa Copa do Mundo, oitavas de final. E 3 anos depois ele estava em Vacaria, numa batalha, tentando tirar o Grêmio e disputar um torneio da morte. E colocar o Grêmio naquela fase final do Gauchão. Que loucura. Então, o livro conta isso, como é que o Grêmio chega e se prepara para essa... Exatamente. E tem toda a trajetória, né? Porque teve um momento ali que o Inter, lembra bem, o Rogério estava na semifinal com o Olímpia da Libertadores, o Inter estava a 4 jogos de ser campeão da América e o Grêmio a 1 jogo de disputar o octogonal da morte. Então é uma virada, porque o Inter acaba não indo à final da Libertadores, que queria ser campeão igual o Grêmio em 83, e o Grêmio acaba passando pelo Glória, torna-se campeão gaúcho, e depois na Copa do Brasil o Grêmio avança, vai passando de fase até chegar à conquista no dia 2 de setembro, que completa 30 anos. E os jogos nessa campanha do Grêmio? O Grêmio tem as 2 primeiras fases que foram com adversários modestos, o Ibiraçu e o Misto,
Mas depois sim, né? O Grêmio pega o Bahia, que era o então campeão brasileiro. E aí o Alberto lembra bem o que o Luiz Eduardo falou, né? Sobre o Bahia, naquela questão da dupla Grenal. Exatamente. Quem falou? O Luiz O Luiz Eduardo. Eduardo, zagueiro. O Luiz Eduardo disse que nós íamos vingar o Rio Grande do Sul. Aquela polêmica, aquela troca de... Sim, porque o Internacional perdeu aquele título Para o Bahia. Foi o título de 88, né? Isso, foi disputado em fevereiro. No início de 89. Isso. E o Grêmio pegou o Bahia nas quartas de final, então campeão brasileiro, Luiz Eduardo. Aliás, o título do livro é baseado numa frase de desabafo do Luiz Eduardo no final do jogo, né? Que ele fala, né? Campeões são muitos, mas primeiro só o Grêmio, primeiro invicto. Então, naquela desabafo do Luiz Eduardo, nós pegamos o título. Mas o jogo, conversando com os torcedores, Rogério, dessa campanha, todo mundo lembra, nem a final com o Sport. Lembra qual é o jogo marcante? O torcedor gremista lembra? Naquela campanha? Não é nem o Bahia, então campeão brasileiro, nem a final com o Sport. O pessoal sempre me pergunta, vocês fizeram bem detalhado aquele jogo? É o jogo da semifinal. Lembra-se com quem contra Qual é o jogo da semifinal? O Flamengo do Tele, 6-1 no Olímpico. Grêmio 6, Flamengo 1. O Flamengo do Tele, Porque eu confesso que eu me lembro da final. O torcedor gremista queria saber, né? Queria detalhes. Foi a tua reflexão com o torcedor? O pessoal queria saber detalhes da partida contra o Flamengo aqui no Estádio Olímpico. Porque o jogo de ida também foi no Maracanã, 100 mil pessoas, quase isso. E o Grêmio saiu perdendo, conseguiu empatar, e aí no jogo de volta conseguiu fazer uma goleada sonora e histórica, porque essa é a maior goleada do confronto, 6-1 para o Grêmio. Quanto é que foi no Maracanã? 2-2. 2-2. Estava 2-0 para o Flamengo. Gol do Nando, que veio jogar no Inter, que até se tornou um homem Grenal, lembra? Sim. Sérgio Araújo. E aí o Paulo Egídio descontou, Luiz Eduardo empatou. O Grêmio podia empatar com 0-0 aqui, né? O Grêmio e Flamengo, que eu me lembro de Copa do Brasil, foi quando o Grêmio ganhou a Copa do Brasil. Em 97. 97. Né? Tinha sido campeão brasileiro em 96 com o Filipão. E campeão da Copa do Brasil em 97 com o Evaristo. No espaço de 5 meses. Lá dentro do Maracanã. Exatamente. No espaço de 5 meses. E aí eu vou dizer para você o seguinte, eu só me lembro do João Antônio e do Carlos Miguel. Porque fizeram os 2 gols, isso em 97. 22 de maio de 97. Essa trinca de anos aí quase perfeita, né? Campeão da Libertadores 95, 96 Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro 97 Copa do Brasil. E o destaque do livro é o seguinte, o Grêmio encerra os anos 80, a grande mídia dando essa cobertura, como o primeiro time do futebol brasileiro a ser campeão do mundo, campeão da América, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. O Grêmio ostentava todos esses títulos, só o Grêmio em 89. Ele era campeão da Copa do Brasil, brasileiro, América e Mundial. Tinha esse fato com a conquista da Copa do Brasil. Eu fui o primeiro a ostentar tudo isso. Baseado ouvindo todas essas histórias, eu passo a pensar que esses dias eu criei uma polêmica aí, né? O pessoal ficou bravo comigo. Sobre? Da lista dos 5 maiores clubes do futebol brasileiro, né? Sim, sempre é polêmico. Né? Cada um tem a sua visão. Acho que eu vou trocar a posição do Grêmio. Para mim, terceiro maior clube da história do futebol brasileiro, né? O Grêmio. São Paulo, Santos, Grêmio, Inter e Cruzeiro, para mim, os 5 maiores. Estou pensando em trocar já o Grêmio aí. Alberto, qual é o dado que ele Botar coloca pra no cima. livro? Sobre o Grêmio, aquela trajetória, o Grêmio ou decidiu... Entre 1980 e 1989, ou o Grêmio foi campeão, ou disputou uma final, ou foi vice-campeão. 80, campeão gaúcho, pela primeira vez vencendo o Campeonato Gaúcho no Beira-Rio, 11 anos após. 81, campeão brasileiro, 82, vice-campeão brasileiro, 83 da América e do Mundo, 84, vice da América, de 85 a 89, campeão gaúcho e 89, campeão da Copa do Brasil. Então, todo ano... Na década de 80, o Grêmio teve E depois que caiu, 2005 para cá, que daí é o mais recente, também tem números bem expressivos, porque 2006 o Grêmio foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, 2007 vice-campeão da América, 2008 vice-campeão brasileiro, 2009 semifinalista de Libertadores, 2010 o Grêmio perde na semifinal, né? Semifinal da Copa do Brasil para o Santos de Pro Neymar Santos, e quarto no Neymar. Brasileiro. Né? O que me impressiona sempre nessa história da rivalidade Grenal é que o Grêmio talvez tenha sabido aproveitar melhor as conquistas do Internacional para ele se transformar também num vencedor. Porque nós não podemos esquecer que o Internacional na década de 70, além de todos os títulos estaduais, incentiva o outro. foi tricampeão nacional. E vice-campeão da América em 80. Vice-campeão em 80. Talvez esse vice-campeonato do Internacional é que tenha feito com que o Internacional não conseguisse permanecer, não é, nessas conquistas.
se tivesse conquistado, claro, é o C, é imponderável. Não dá para esquecer, mas Se recente. tivesse conquistado em 80 o título da Libertadores, seria anterior ao título do Grêmio. Teria mais o tri brasileiro, né? Sim, Então, não dá. E o Grêmio logo na sequência, 3 anos depois, ou não, já em 81, Ganha o brasileiro. ganha o brasileiro. E sabe potencializar isso, sendo 83. vice contra o Flamengo, num jogo até hoje discutido e discutível, né? Naquela disputa de 82, mas ali o Grêmio se torna, vai para a Libertadores, em 83 é campeão e campeão do mundo. Mas o poder que um gera no outro, o Inter foi campeão da Libertadores e do Mundo em 2006. Fala, Alberto. O Em Flamengo, 2007, campeão, o Grêmio no foi vice. início dos anos 80, ele foi muito ajudado pela arbitragem, né, Dyson? Até Rogério, tu que tem essa questão da conspiração, em 80, vamos lá, em 80 o Flamengo disputa a semifinal com o Atlético Mineiro, semifinal não, vaga para semifinal na Libertadores. Tu te lembra aquela confusão com o Reit em Goiânia, tá lembrando? Expulsou todo o time do Atlético. Do Atlético, é. Em 82, o lance da mão na final com o Grêmio, Andrade, Raul, quem colocou a mão na bola, lembra? Dentro do Não, gol. qualquer um menos o Raul, vamos combinar que era o goleiro. Em 83, um pênalti claro na final com o Santos no Maracanã, estava 1-0 pro Flamengo, pênalti do Pito, o grande meio armador do Santos, não dado. Então o Flamengo ganhava, mas também, observou? Então, e aí? E aí, Rogério, deixa contigo O lá. Flamengo está aí de novo. Bom, vamos só confirmando então o lançamento do livro na terça-feira no Bar do Beto. Isso aí. Né? A partir de que horas? Das 19 horas. 19 horas, tá. Rogério, eu só queria fazer um registro. Nós entrevistamos jogadores, vários, pessoalmente, inclusive fomos na residência até do próprio Assis, que fez o gol na final. E ele conta que o jogo do Flamengo, vocês é o maior jogo da carreira dele. E alguns jogadores estarão sim no lançamento também, né, Alberto? Exatamente. Vão estar certeza. lá o Mazzaropi, o Almir, o Wilson e o Cláudio Duarte vão estar lá. Os demais, eles moram fora do Rio Grande do Sul e aí fica difícil para eles virem. Bom, nós temos ainda o segmento final. Vamos falar sobre o fim de semana que volta, né? Vira a chave e vem Campeonato Brasileiro aí. Nem parece. O Sesc, com 7 décadas de atuação no Brasil e no Rio Grande do Sul, pertence ao sistema FEComércio, realiza ações em todos os municípios gaúchos, promovendo o bem-estar social de trabalhadores do comércio, de bens, serviços, turismo e de toda a comunidade. O propósito do Sesc é o de cuidar, emocionar e fazer pessoas felizes. Todas as 497 cidades gaúchas recebem atividades em áreas como saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Saiba mais acessando o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Mensagem do Banrisul, voltamos em seguida. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, segmento final aqui do Virando o Jogo. Quero mandar um grande abraço para um telespectador internauta nosso em São Paulo, o Máximo Maia. O Máximo Maia é gaúcho, mas acompanha o Virando o Jogo lá em São Paulo, onde reside há muitos anos. Ele é torcedor do Internacional, é coloradaço e sempre vibrando aí com o Internacional e nos acompanhando aqui no Virando o Jogo. Máximo Maia, um forte abraço. Uma informação, tudo reserva hoje, amanhã o Internacional e segunda-feira o Grêmio. O Inter sim, garantido reserva, joga Klaus, Bruno Fux, de novo. Zé Aldo pode fazer a sua estreia, um garoto que o Inter trouxe do Palmeiras, mas que pertencia aí ao Guarani de Palhoça, o Inter comprando ele. E o Grêmio não sei, Rogério, porque o calendário do Grêmio ele é um pouco diferente do Internacional. Vamos lembrar, o Internacional joga sábado contra o Fluminense, E amanhã quarta contra o Rio de Janeiro. a primeira da Copa e do dali Brasil. vai direto para Vai, Belo Horizonte, porque joga Isso. contra o Cruzeiro. E tem um detalhe o seguinte, ó. Na quarta-feira. E o Grêmio não. É, o Grêmio folga essa O semana. Grêmio tem um calendário um pouco estranho, se a gente parar para pensar. Olha só, o Grêmio joga segunda-feira contra a Chape, aí joga sábado contra o Flamengo, aí joga quarta contra o Atlético Paranaense, tá? Aí pega o Palmeiras em casa, Sim. Isso é muito louco. pega o Palmeiras em casa, de novo. Sim, por duas competições diferentes. No fim de semana, Campeonato Brasileiro. Isso. E na Aí- quarta-feira, Libertadores. Aí vai pegar o Atlético Paranaense, vai pegar o Palmeiras, E depois aí pega o Atlético Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo, que é um adversário que eu não consigo me recordar agora, e aí pega o Atlético Paranaense de novo. É surreal, mas a tabela do Grêmio é assim. A do Inter vai ficar assim também.
daqui pra frente. Sim. Só que tem no meio uma parada. Então- o Grêmio não tem, o Grêmio tem a parada Então, e depois a loucura. Segunda-feira, quando nós voltarmos com o Virando o Jogo, nós podemos estar conjecturando sobre o Grêmio ter vários titulares. Eu acho que Acho vai possível. com um Segunda de mistão noite quente. Acho um mistão contra a quente. Chapecoense. Acho um né? mistão Precisa quente. dar ritmo, né? Porque daí sábado vai ser de reserva. Precisa- Um cara é claro, um cara é certo, o Luciano joga. Isso eu posso botar aí já. Além do que não está bem na tabela, né? Tem mais isso. isso que eu ia precisa dizer. ganhar, né? Em Precisa casa. dar ritmo no time e precisa dar ritmo na tabela. Bem Precisa lembrado ganhar em pelo casa. Alberto. O Grêmio deixou 4 pontos importantes no Avaí e CSA, né? Foram 4 O, cara, pontos o Grêmio pode jogar contra a Chapecoense com Luciano, Tardelli e Luan. E o André não. Não, André agora o André é é titular titular, absoluto. né? Não, mas tudo bem, mas daqui E eu a tô pouco... muito curioso para ver o Luciano jogar por uma coisa. Como é o um misto. Ontem o presidente Romildo colocou uma pressão bem grande no Luciano, na minha visão. Inconscientemente, tá? Mas para mim, uma pressão. Ele disse, contratamos o Luciano para substituir o Montoya, o Marinho e o Viseu. Pô, um cara que vem para substituir 3? Gente, estamos encerrando o Virando o Jogo. Quero agradecer mais uma vez ao Alberto Franco e o Daisio Santana. Muito obrigado. Que são os autores desse livro sobre a primeira Copa do Brasil, em 1989, e a primeira conquista do Grêmio também da competição. Primeiro e invicto, como é o subtítulo do livro, inclusive. Lançamento, terça-feira, a partir das 19 horas, no Bar do Beto, na Venâncio Aires, ali próximo ao Pronto Socorro. Lembrando que às 21 horas, 9 da noite, nós temos o Dois Toques com o comando do Cadu Oliveira aqui na RDC TV, tá certo? E nós voltamos na segunda-feira com o Virando o Jogo, 1 da tarde, logo depois do RDC Esportes, que tem a apresentação, RDC Esporte, tem a apresentação do Paulo Brito. Um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.